Infrações e penalidades. Conforme o perigo que representam para a segurança no trânsito, as infrações podem ser gravíssimas, 7 pontos, graves, 5 pontos, médias, 4 pontos, leves, 3 pontos. A responsabilidade e a penalidade pelas infrações podem ser do proprietário, documentação e condições do veículo, do condutor, pelos atos praticados na direção do veículo. Proprietário e condutor, ambos são responsáveis. Exemplo, entregar a direção à pessoa não habilitada. Se o condutor infrator não for identificado no prazo legal, o proprietário será considerado responsável pela infração. Quando o infrator cometer 2 ou mais infrações simultaneamente, serão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. São consideradas penalidades: multa, pagamento em dinheiro e inclusão de pontos na CNH. Algumas infrações gravíssimas podem ter o valor multiplicado por 2, 3, 5 ou até 10. Dirigir sem possuir CNH, deixar de prestar socorro à vítima, por exemplo. Advertência por escrito. Essa penalidade pode ocorrer quando a infração for leve ou média sem ser reincidente nos últimos 12 meses. Não envolve pagamento em dinheiro. Exemplo, dirigir o veículo com o braço do lado de fora ou sem portar os documentos obrigatórios. Suspensão do direito de dirigir. O condutor ficará temporariamente sem CNH quando atingir a contagem de 20 pontos. Para quem tiver 2 infrações gravíssimas em 12 meses. 30 pontos, uma infração gravíssima. 40 pontos, condutores profissionais ou sem infração gravíssima. Ou cometer infrações que prevêem a suspensão, como, por exemplo, conduzir motocicleta sem capacete, deixar de prestar socorro à vítima em acidente de trânsito. Cassação da permissão para dirigir. Ao término do prazo de 1 ano, caso o permissionário não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, será expedido a CNH. Caso cometa infração, terá que reiniciar o processo. Cassação da CNH. O condutor deve entregar seu documento de habilitação, ficando inabilitado por decisão da autoridade de trânsito competente. Após cumprir o prazo legal mínimo de 2 anos de cassação, deverá reabilitar-se. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. É aplicada juntamente com outras infrações cometidas: direito de dirigir suspenso, crime de trânsito ou outra situação definida pelo CONTRAN para reeducar o condutor. Ao final do curso teórico, deverá ser aprovado em prova teórica. São consideradas medidas administrativas: recolhimento da CNH ou da permissão. Mediante recibo, o documento será recolhido quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade sob influência de álcool, documento vencido, entre outros casos. Recolhimento do certificado de registro do veículo. Mediante recibo, será recolhido quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade ou quando não for efetuado a transferência de propriedade no prazo de 30 dias. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Mediante recibo, será recolhido quando houver suspeita de adulteração, licenciamento estiver vencido ou quando o veículo estiver retido e a irregularidade não puder ser sanada no local, entre outras. Retenção do veículo. Para sanar alguma irregularidade, o veículo fica retido no local da abordagem por um curto tempo para que o condutor resolva a pendência. Não sendo possível resolver o problema no local, o veículo será removido ao depósito e liberado somente após pagamento de multas, taxas, estadia e sanada a irregularidade. Exemplo, falta ou defeito de equipamento obrigatório, placas em desacordo. Remoção do veículo. O veículo é retirado do local da infração para que irregularidade seja sanada ou para liberar espaço na via. Exemplo, estacionamento em local proibido ou em desacordo, veículo sem registro ou licenciamento, falta de combustível. Realização de exames. Quando for necessário o exame de aptidão física e mental, de legislação e primeiros socorros, além de prova de direção veicular, serão realizados por profissionais credenciados para verificar se o condutor está apto. Realização de testes, exame clínico ou perícia.
A fiscalização, em caso de acidente de trânsito ou outros, o condutor poderá ser submetido a testes, exame clínico ou perícia para comprovar a influência de álcool ou drogas de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Servem como provas também imagens, vídeos, sinais que indiquem alteração na capacidade psicomotora, recolhimento de animais. Quando soltos na via, serão recolhidos e restituídos aos seus donos após pagamento de multas e encargos. Os donos respondem pelos danos em caso de acidentes causados pelo animal solto na via. Processo administrativo. São as etapas burocráticas que serão observadas desde a autuação até o cumprimento da penalidade ou sua anulação. A fiscalização pode ser humana, agente ou autoridade, ou eletrônica, radares, e a notificação pode ser convencional via correio ou eletrônica por via virtual. Todo cidadão tem direito à ampla defesa, podendo interpor recurso JARE em primeira instância e ao CETRAN em segunda instância. Crimes de trânsito são infrações penais cometidas na direção de veículos como, por exemplo, fugir à responsabilidade penal ou civil quando o condutor se afasta do acidente, praticar homicídio culposo, não teve intenção, mas teve culpa, conduzir veículo sob influência de álcool, deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, participar de corrida, disputa ou competição com veículo em via pública, dirigir sem a permissão ou habilitação ou com ela cassada, gerando perigo de dano, transitar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano próximo a escolas, hospitais e pontos de embarque de passageiros. Penas para crimes de trânsito: privativas de liberdade, detenção de 6 meses a 4 anos e reclusão de 2 a 10 anos. Restritivas de direito: proibição ou suspensão de obter a habilitação pelo prazo de 2 meses a 5 anos. Penas peculiares: multa, pagamento de cestas básicas, prestação de serviços comunitários. Observação: consulte a tabela com as principais infrações e penalidades que costumam ser cobradas nas provas do DETRAN.